Bom dia a todos. Estamos iniciando hoje a 10ª reunião de ATPC. Primeiramente, vou passar a palavra para o professor Alexandre, que irá deixar uma mensagem para todos vocês. Olá, professores, tudo bem? Estou passando aqui para agradecer todos os professores e professoras que estão interagindo durante as ATPCs, através de momentos de interações, de trocas de experiências, de vivências, mandando informações pelo WhatsApp, por e-mail, conversando com o grupo de PCNP e sempre aprimorando as nossas ATPCs. Eu estou aqui me despedindo do núcleo pedagógico e acredito que o nosso trabalho sempre será fortalecido com o apoio dos docentes na escola. Então, só tenho a agradecer a todos pelo empenho e pela participação. Um carinho especial aqui vai a todos os PCNPs do Núcleo Pedagógico, que realizam um excelente trabalho. E um beijo e um abraço muito grande aos colegas da área de Ciências da Natureza e Matemática, que estão realizando um excelente trabalho e que estão ali sempre lidando e buscando alternativas para enriquecer o trabalho na escola. Um carinho especial e do fundo do coração, a gente está junto sempre porque der e vier. Tá bom? Muito obrigado a todos. A devolutiva da reunião do dia 20/8 ficará hoje a cargo da professora Laura Orsi, que leciona a disciplina de Ciências na Escola Dom Joaquim, que nos mostrará a sua experiência de trabalho com os alunos com metodologias ativas. Na sequência, a palavra fica com a Suzy, que irá realizar a primeira parte do ensino por rotação de estações. Desejo a todos um bom dia de trabalho. Olá, pessoal. Meu nome é Laura. Eu sou professora de Ciências na Escola Dom Joaquim Justino Carreira. Fica ali no bairro Almerinda Chaves, em Jundiaí. E eu vim aqui hoje para compartilhar algumas atividades que foram desenvolvidas e que têm relação com o último ATPC que a gente viu aqui na DE, né? Então, eu vou partilhar aqui a minha tela com vocês. Só. Bom, como eu sou professora de ciências, as atividades que eu acabei desenvolvendo nesse período à distância são atividades, né, relacionadas a essa disciplina e as habilidades dessa disciplina. E como no último ATPC a gente falou sobre ensino híbrido, falamos um pouquinho também sobre pensamento linear, pensamento orgânico, e havia uma partilha de atividades ali nos comentários, eu lembrei de algumas atividades que eu desenvolvi com os alunos e que eles gostaram e achei interessante compartilhar. Tá? Então, a primeira atividade foi uma atividade sobre transformações químicas. Eu dou aulas nos 9º anos da Escola Dom Joaquim. E aí, sobre transformações químicas, a habilidade que foi trabalhada foi a habilidade de identificar e comparar as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Então, eu peguei essa habilidade e desenvolvi uma atividade com o objetivo de aproximar o conteúdo, né, que seria o conteúdo de transformações químicas, à realidade do aluno. Eu havia desenvolvido, antes dessa atividade, eu havia desenvolvido um roteiro de estudos sobre tabela periódica, sobre átomos, e os alunos, através de e-mail, WhatsApp, haviam comentado comigo que estavam com dificuldades, né? Então, eu fiquei pensando, nossa, como que eu posso, talvez, trazê-los, né, mais para
para a realidade dentro de casa, né? Porque a gente está passando por essa pandemia, por esse momento complicado, né? À distância. E aí eu fiquei pensando, poxa, como que eles podem talvez compreender um pouquinho melhor, né, sobre os elementos da tabela, sobre os átomos, sobre as transformações químicas, que é um conteúdo muito abstrato, né? Como que isso poderia vir mais para o cotidiano deles, né? Ainda mais agora nesse momento à distância. Então, eu pensei, né? Poxa, a cozinha, ela é o nosso maior laboratório de química. E aí, então, foi o que eu propus para eles, né? Eu tenho uma equipe lá dentro da escola, né, de professores, coordenadores, assim, muito parceira, e a gente vira e mexe, compartilha, né, formas de trabalhar, a gente compartilha modelos, né, de planejamento, modelo de roteiro, e, enfim, né, a gente tem bons exemplos ali dentro da escola Dom Joaquim, né, e o que eu propus para eles foi algo que veio dessa troca de equipe, né, eu tinha a ideia de trazer o conteúdo de transformações químicas mais para a realidade do aluno. E aí, em algumas conversas ali com a equipe de professores, né, da Dom Joaquim, eles sugeriram algumas ferramentas, né, comentaram de algumas ferramentas que estavam utilizando nas aulas deles, né, e, inclusive, ferramentas que já foram faladas bastante aqui em ATPC. E aí, dentre elas, eu escolhi utilizar o Padlet, que é uma ferramenta de mural virtual, né? Peguei também algumas inspirações das aulas do CMSP, e aí eu criei um mural virtual, né? Que é esse mural aqui, vou tentar entrar aqui para mostrar para vocês. Então, eu criei um mural, né? E o mural fazia parte do meu roteiro de estudos, né? Era uma das atividades do meu roteiro de estudos sobre transformações químicas. Eu tenho dado aulas ao vivo semanais, né, para alguns alunos, né, aqueles que podem e conseguem participar, né, que têm acesso às tecnologias e tudo mais, eles têm participado das minhas aulas semanais. E dentro dessas aulas, uma das atividades era eles produzirem em casa uma transformação química na cozinha deles e postarem aqui no mural. E aí foi bem interessante porque acabou virando um mural bem interativo, né? Eu, em aula, eu tinha feito um roteiro, eu havia explicado para eles os indícios das transformações químicas, então, poxa, quando há mudança de cor, quando há mudança de odor, né, de estado físico, enfim, dei os indícios de transformação química para eles, expliquei, né, o que eram reagentes, o que eram produtos, o que entrava, o que saía das reações, e dei alguns exemplos, né? E aí o resto foi tudo produção deles, né? Então eles entenderam a proposta, a atividade era postar a transformação química que eles conseguiram fazer em casa e colocar, né, aqui no mural quais foram os reagentes utilizados, qual foi o produto, né, e o resultado, como que ele observou que isso que ele fez era uma transformação química. Então, foi bem legal, e assim, a gente está à distância, né, eles comentaram, poxa, professor, esse mural poderia, quando a gente voltar, né, a gente poderia levar todas essas receitas para a gente comemorar a volta, né, fazer essas transformações químicas para um piquenique na volta, né. Então, acho que ficou mais claro para eles
no dia a dia, né, que às vezes coisas simples que nós fazemos na cozinha são transformações químicas, né? Deu para explicar um pouquinho de bioquímica, entre outros conceitos aí, e trazer esse conteúdo um pouco mais para o cotidiano deles. Quanto à avaliação, né? Eu tinha a proposta, eles tinham que colocar quais eram os reagentes, qual era o produto. Então, eu fui olhando aqui, né? Eu pedi para que eles se identificassem. Então, aqui tem o nome de quem postou cada uma das coisas, a qual nono ano ele pertencia, né? E aí eu fui vendo se eles tinham cumprido com a proposta e foi assim que eu avaliei, né? Então, teve até esse aqui que eu achei bem interessante, que foram duas alunas que gostam bastante de química e elas até me mandaram mensagem depois no particular: professora, por que quando a gente corta a maçã, dá um tempo ela escurece, né? E elas perceberam, poxa, ela muda de cor, isso é uma transformação química? Elas me perguntaram antes de postar. E aí elas foram pesquisar, né, se era realmente uma transformação química, e fizeram toda uma postagem, lembrando até de alguns conteúdos que a gente tinha trabalhado antes. Então, eu achei que foi um resultado bem legal. Os alunos gostaram também, né, porque foi um pouco mais interativo. O mural permite que eles curtam, né, então aqui teve 2 curtidas aqui, uma curtida aqui, rendeu troca de receitas, então levou para um lado aí que permitiu uma maior interação, né? Deu uma maior aproximação entre eles e entre mim, né? Entre eu, a professora, e eles. Foi interessante essa atividade, né? Teve um retorno muito bom. E a outra, né? Só para complementar, né, essa atividade, né, envolvendo o mural do Padlet, ela pode ser utilizada no retorno presencial também, né, quando a gente estiver em um momento presencial, porque o mural, ele permite que o aluno poste de casa, né, então, vamos supor, dou uma aula, né, sobre transformações químicas e a atividade é que eles postem em casa, então isso dá para ser utilizado como ensino híbrido também, ou até mesmo na escola, né? Eu crio o mural lá e a atividade é que eles postem alguma coisa no mural. Então, o legal do mural virtual é isso, né? Que permite essa interação híbrida aí de diversas formas. Então, essa foi uma das formas que eu usei o mural, né? Eu dei uma explicação sobre transformações químicas e como a atividade que eles fizessem uma transformação química em casa e postassem aqui, né? E a outra forma que dá para utilizar o mural, né, que deu um resultado interessante também, junto aos alunos, é a gente pegar o mural e nós postamos o conteúdo, então postamos imagens ou frases e pedimos para que eles classifiquem nos comentários. Então, eu fiz uma atividade sobre ondas, né, dessa forma. Também para os nonos anos, com essa habilidade, né? E aí, o que eu fiz, né? Eu fiz um pouquinho diferente. Eu mandei um material para eles antes. Eu tento sempre não só mandar vídeos, mas usar o livro didático, porque o livro didático de ciências eu sei que eles têm, né? Para que aqueles que não têm acesso, talvez, à internet ou aos vídeos, né? Eu geralmente escaneio as páginas. E nos meus roteiros eu mando também escaneadas as páginas do livro didático, caso também eles não tenham em casa, para que eles possam ler a teoria relacionada ao conteúdo e fazer a atividade, né? Então tem isso. Então eu mandei um material, tanto de leitura quanto alguns vídeos, e aí eu, novamente, né, como no planejamento, utilizei o modelo de roteiro de estudos que
os coordenadores da nossa escola compartilharam com a gente, né? Teve essa troca com a equipe, algumas inspirações das aulas do CMSP. E aí eu usei o mural virtual, é que eu compartilho esse mural com eles no Google Sala de Aula, no WhatsApp também, né? E aí foi criado esse outro mural. Então, esse outro mural, o objetivo foi diferente, né? Eu compartilhei o material, eles tinham que ler ou assistir o conteúdo, né, as aulas antes, e aí ir para o mural fazer a atividade, antes de eu ter a minha intervenção. Então, foi mais o objetivo de verificar se eles tinham compreendido a diferença entre os diferentes tipos de ondas, de acordo com aquilo que eles tinham assistido, com o que eles tinham lido. Então, foi mais um momento de início, né? Onde eu pude ver se eles estavam com conhecimento prévio. Então, foi um levantamento de conhecimentos prévios e de verificação aí do conteúdo. Meio como uma aula invertida, né? Então, antes da aula mesmo em si, da aula ao vivo, eu enviei o material, pedi para que eles fizessem atividade e depois na aula ao vivo eu pedi para que eles comentassem, né, por que eles tinham respondido daquela forma. Vou compartilhar. Então, essa foi outra forma que eu achei de usar o mural, né? Então, eu postei as imagens. Então, aqui, né, se vocês observarem, tá tudo com o meu nome em cima. Dá para eles ampliarem as imagens das ondas. Então, eu postei as imagens das ondas. E aí, eu pedi que eles comentassem, né, que tipo de onda eles achavam que era. Se era onda eletromagnética ou se era onda mecânica, aquela onda da imagem, né? Então, e pedi que se identificassem, né? Exatamente para que eu soubesse, né, quem estava participando ali da atividade. E aí, depois, na aula ao vivo, eu retomei. Então, nesse mural, vocês vão ver que tem alguns erros, né? Mas é que esses erros depois foram comentados e trazidos depois para a aula ao vivo. Então, foi uma outra forma que eu achei de usar o mural. Mas existem infinitas formas de usar o mural virtual, né? Dá, inclusive, até para o próprio aluno criar um mural, né? O Padlet, ele permite várias formas de criar atividades, então acho que isso que é interessante compartilhar, né? E o que é interessante é que o Padlet, ele permite reações também, então os alunos, eles podem curtir, eles podem comentar, e aí isso aproxima um pouco também da realidade deles das redes sociais, né? Então, geralmente, eles gostam das atividades que utilizam o mural virtual, porque lembra um pouquinho as redes sociais que eles estão acostumados a utilizar, né? Eles podem postar foto, eles podem curtir, eles podem comentar. Então, é uma forma aí de talvez aproximar nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? É óbvio que, infelizmente, não são todos os meus alunos que conseguem ter acesso à internet, ter acesso à tecnologia, então a gente tem um pouco dessa limitação quando a gente desenvolve essas atividades, mas geralmente nos meus roteiros eu nunca coloco só atividade que dependa do meio eletrônico, né? Eu geralmente coloco algumas atividades que podem ser feitas com livro didático também. Então, na avaliação, eu acabo utilizando, às vezes, a atividade do mural virtual mais alguma atividade do livro didático ou alguma pesquisa que eu peça, né? Para eles fazerem no caderno. Então, é assim, a gente vai trabalhando com a realidade que a gente tem, tentando aproximar um pouquinho mais dos alunos nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que é isso, né? Foram essas atividades, foram coisas assim bem simples. O Padlet, ele é bem fácil de trabalhar, né?
e dos alunos compartilharem as coisas. Ele é bem intuitivo, né? E é uma ferramenta que permite que você tenha uso gratuito também. Eu acho que foi isso. E quero agradecer a oportunidade de poder partilhar e participar aqui com vocês. Muito bom, Laura. Então, eu gostaria de agradecer também a sua participação no nosso ATPC. Eu adorei, foi muito significativo essa fala sua aí para o nosso trabalho, né? Eu vou aproveitar e fazer 2 breves comentários que eu anotei aqui, que foi muito bem lembrado por você sobre o ensino híbrido, né? Eu acho que a gente continua aí com esse recurso de trabalho online com os alunos também. E a metodologia que você falou também de aula invertida, né, que tá dentro aí dos nossos temas que temos abordado nos ATPCs. Então, e outra coisa também que eu gostaria de trazer aqui é que é muito importante aproximar a ciência, né, da realidade do aluno, que você fez com esse trabalho, né? Eu acho que traz significado para eles, compreensão, e o que a gente fala muito que é a contextualização, e que foi muito bem apresentado por você nesse seu trabalho, tá? Então, parabéns, muito obrigada pela sua participação. E eu passo a palavra para os demais colegas do grupo, se quiserem também fazer alguma colocação, algum comentário aí do trabalho. Obrigada, Parabéns, Laura. Foi muito boa a sua apresentação. Alessandra, eu queria também, né, comentar com a Laura uma coisa bem importante que ela falou, né, que é a possibilidade do uso da ferramenta no retorno presencial. Então, não olhar só para esse momento, né, mas o que essa ferramenta pode acrescentar, né, de bom lá no trabalho presencial, que eu acho que isso também é importante. Mas muito bacana, Laura. Obrigada, Suzy. Assim, a gente fala, né, que estamos aprendendo muito agora, né, e o retorno, com certeza a gente vai retornar diferente, né, não sei realmente quando vamos retornar, mas vamos retornar de uma forma diferente, né. E a aprendizagem, né, do uso dessas ferramentas que nós estamos aprendendo, tanto nos ATPCs, quanto nas formações aí que estamos tendo a utilizar agora nesse momento, vão ser úteis para o retorno, mas acho que é importante também a gente pensar, né, no uso dessas ferramentas de forma que a comunidade também consiga usar, né? Então, de forma que chegue a todos, né, Laura? Que chegue a todos. Uma maneira de pensar que chegue a todos, porque é muito interessante, eu acho que dá um estímulo, né, para essa nova maneira de relação professor-aluno, de ensino-aprendizagem. E realmente é esse ponto que eu acho que ainda vai ficar aí, né, uma questão a ser tratada, né? Como chegar a todos, porque eu entendo que os alunos gostam, que é um diferencial para eles, né? Esse mural, assim, colocar, eles participarem, é muito interessante, realmente. Eu acho que fica aí mesmo essa questão, esse problema para a gente estar em breve aí pensando de como resolver, né? Que aí, às vezes, a gente fica um pouco com essa angústia ainda, né? Mas vamos trabalhando aí para tentar alcançar cada vez mais alunos. Um passo de cada vez, né? Já demos grandes passos, já conquistamos grandes avanços, né, com esse ensino. Então tá bom, Laura, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? E fica aí o espaço aberto para você sempre estar presente quando tiver oportunidade de apresentar para a gente e compartilhar boas práticas, tá? Obrigada. Certo. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, mais alguém quer? Pronto, dá um tempo aí para depois o Edivaldo cortar o vídeo e fazer os ajustes gruda um pedacinho da abertura, um pedacinho da sua fala, depois a TPC, depois o final. É uma luta para a gente, viu, Laura? Para a gente organizar isso daí, para a gente fazer. Parece simples, passa lá, mas é bem trabalhoso. A gente se debruça muito sobre isso para oferecer assim,
um bom trabalho para vocês, né? Para conseguir contribuir com alguma coisa significativa também, né, para os professores. Ah, sim, a gente sabe, né? O trabalho que a gente está tendo é o trabalho que vocês estão tendo também, e assim, mas tem sido bem produtivo os ATPCs, né? Com temas relevantes, inclusive essa ferramenta, né, do Padlet, ela veio em um ATPC, acho que não, talvez aqui do Ciências da Natureza, né? Eu acho que foi num ATPC que o Hélio apresentou, né? Do Inova. Então, e aí, conversando com uma professora de português, né? Ela comentou, poxa, acho que eu vou tentar usar, né? E aí ela usou a primeira vez, falou, poxa, eles gostaram, né? Eu perguntei, como que você usou? E aí ela foi dando ideias e a gente foi tendo meio que ideias juntas, né? E aí eu falei, poxa, vou tentar adaptar de uma forma que dê para usar com as minhas aulas também. Né? E aí eu gostei tanto que eu trabalho em outras escolas também, né? Agora eu uso em outras escolas também. Porque realmente é uma ferramenta assim, ela é simples, né? Ela é intuitiva, dá para você usar de várias formas. Eu fiquei pensando, poxa, quem é professor de projeto de vida, o Padlet ele permite criar uma linha do tempo. Então, o professor de projeto de vida poderia pedir para eles fazerem um mural com a linha do projeto de vida deles, né? Então, dá para pensar em várias formas de fazer atividade, né? Ele permite criar mapas interativos, então dá para o professor de geografia utilizar também, ou até mesmo agente de ciências, quando vai falar de biomas, essas coisas, né? Então, tem várias formas de explorar a mesma ferramenta, né? Então, eu gostei por causa dessa multiplicidade de usos que a ferramenta permite, né? E para você ir adaptando e interagindo. Mas teve essa troca aí com a equipe também. A gente fica bem feliz que a gente está contribuindo de alguma forma para o trabalho de vocês, e a gente vai passar essa devolutiva para eles, que eu acho que isso é muito importante também para a gente, né? Saber que o nosso trabalho contribui com o trabalho de vocês e que a gente chega no objetivo maior, que é a aprendizagem do aluno. Né? De qualquer forma, o objetivo de vocês é o nosso objetivo, né? É a aprendizagem do aluno. Então, a gente fica bem feliz com essa contribuição da construção de novas metodologias e que vocês estejam usando e que esteja dando certo. Sim, tem sido construtivo, assim, os ATPCs, né? Acho que é a primeira vez que vocês estão trabalhando no desafio, né, de trabalhar com ATPC com os professores, né? Antes eram mais nas formações e acompanhamento das aulas, mas está dando certo, né? A gente tem utilizado, sim, nem tudo, né? Nem tudo a gente consegue, mas tem sido útil, sim. Eu lembro também do ATPC de letramento científico, letramento matemático. Eu terminei meu mestrado, né, o ano passado, e a gente falava bastante disso, né? Então, acho que essa questão de eu ter feito também o mural de transformações químicas, né, trazendo essa questão, foi buscando também chegar nesse objetivo, né, de talvez partir mais para um letramento científico aí, partindo do cotidiano deles, né, então vai inspirando, trazendo algumas coisas aí, algumas experiências. Eu gosto muito das partilhas, assim. Eu acho que a gente aprende muito nas partilhas, porque a partilha, ela mostra algo que já foi feito, né, e deu certo ou deu errado. Então, acho que essas coisas são interessantes, sim. Então, vocês têm sido felizes, assim, nos temas que têm trazido, nas coisas. Eu sei que dá trabalho, mas assim como nós, né, que não conseguimos atingir todos os alunos, né, a gente sabe que também não é fácil atingir todos os professores. Com certeza, é isso mesmo. Mas se cada um aí, quando participa, tira um pouquinho para si, já faz sentido, né? Já é sim, bom tamanho. sim.
Laura, muito obrigada pela participação. Obrigada. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho o nosso estudo para falar mais um pouco sobre ensino híbrido. Vou lembrar para vocês que deixaremos no Facebook um link com a lista de presença. Nessa lista de presença, vocês deverão acessar todas as nossas ATPCs anteriores, inclusive a de hoje, né, registrando lá os seus dados para que nós possamos computar e deixar arquivado nos nossos registros a sua participação. É importante que você faça, né, preencha a lista de presença, porque nós temos auditoria do Tribunal de Contas e é importante ter ali o registro dessas ações e da sua participação. Para dar início, então, à nossa formação, eu vou compartilhar com vocês os slides sobre a estação de aprendizagem. Então, hoje faremos a formação com os professores em ATPC da área de Ciências da Natureza e Matemática. Olhando para essa própria imagem, a gente consegue já pensar, né, que esta metodologia de ensino híbrido, ela traz para nós muitas possibilidades, entre elas, né, a interdisciplinaridade. Então, quais os objetivos dessa nossa formação? Conhecer o funcionamento de uma estação de aprendizagem, vivenciar essa metodologia e refletir sobre a utilização desta estação no ensino híbrido, que é a nossa fala do momento. Então, vamos usar agora a nossa ATPC como espaço privilegiado de formação continuada. E o que vem a ser essa formação continuada? É um momento de aprimoramento, capacitação profissional e informação. Então, professor, utilize bem esse momento, utilize esse espaço que nós temos, porque realmente, né, é um privilégio poder ter isso em serviço. Essa imagem traz para nós, né, um momento de muitas reflexões. Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Na situação que vivemos hoje, né, nesses últimos 5 meses, a gente viu o quanto essa situação muda, né, e o quanto essa situação vai repercutir no nosso futuro. E ela vai mudar algo realmente para sempre, e a gente espera que mude para melhor. Então, falando nesta formação continuada, o que nós pretendemos, né, com isso, o que essa formação acrescenta para nós, enquanto docentes? Nós estaremos, então, compartilhando umas novas formas de ensinar no cenário contemporâneo, suas diversas possibilidades, podendo trazer novas experiências e novas estratégias para as aulas. Vocês viram na ATPC anterior, né, quanto a gente ainda pode fazer em relação às metodologias. E a rotação por estação é uma delas, né, é uma dessas possibilidades. Para eu pensar na estação de aprendizagem, eu preciso ter um o que e onde olhar. Nesse momento, nosso foco está no engajamento. Então, o que e onde olhar? Vou olhar no trabalho realizado durante os bimestres anteriores. É importante que eu, como professora, tenha uma planilha por classe para saber como é que está o engajamento desse meu estudante, como está a participação dele, ele entrega atividade por entregar, ele pensa sobre essa atividade, como é que isso está acontecendo? Então, é importante que o professor tenha um olhar para isso. É necessário que, né, o professor possa priorizar as habilidades essenciais que se relacionam ao conteúdo do bimestre. Então, dentro dessas habilidades essenciais,
o que é que eu, professor, preciso estar priorizando. Os tipos de atividades propostas, então vou olhar o que eu já fiz até aqui, para que eu possa, então, melhorar e aperfeiçoar. As ferramentas que os alunos apresentam mais facilidade de acesso e utilização. Por quê? Porque não adianta eu criar uma aula super bacana numa ferramenta que meu aluno não tem uma certa intimidade com ela, então fica difícil. Então vamos olhar para aquilo que é mais simples e que o meu aluno é capaz de acompanhar. Vamos analisar um pouquinho para compreender a estação de aprendizagem. Por quê? Porque a estação precisa que eu planeje, que eu prepare, que eu faça com antecedência. Eu não posso simplesmente criar umas atividades e falar que eu vou usar como estação de aprendizagem, tá certo? Então, primeiro, como é que está a minha turma? Segundo, quem são os alunos com maior e menor participação? Lembra, nós estamos falando do engajamento. Terceiro, quais são as intervenções necessárias? O que eu, como professor, posso fazer agora, dentro de uma metodologia, para buscar esse aluno, para que esse aluno, dentro de uma aula diferente, ele possa se sentir motivado a participar. Como que eu faço, então, uma recuperação e avanço ao mesmo tempo, né? A gente já tem falado dessa questão da recuperação há algum tempo com os professores de matemática, mas é sempre bom relembrar. Então, a chave do sucesso é avançar e retroceder ao mesmo tempo. Né, a gente brinca, diz que recordar é viver, mas é bem isso mesmo. Diante da necessidade, eu faço uma retomada daquilo que ficou para trás, para que eu possa avançar. Então, o primeiro passo é diagnosticar em detalhes o que eles sabem. Então, não adianta eu planejar uma aula linda, né? Por exemplo, vou falar com eles de uma equação de segundo grau, se eles nem sabem identificar uma equação. Então, eu preciso retomar o que é uma equação, para depois, então, eu chegar numa equação de segundo grau. É lógico que a gente não vai fazer, né, um capítulo do livro didático para retomar, mas uma retomada breve, né? E aí, se eu sei o que o meu aluno tem dificuldade, fica mais fácil para eu planejar. Então, é preciso trabalhar as dúvidas em atividades sempre que possível, né? Nesse tempo que a gente está falando agora, então vamos pensar nessas dúvidas. Meus alunos apresentaram dúvidas, vou fazer um vídeo para eles, assim que ela apareceu. Para quê? Para que ela não se acumule, né? Então, estamos falando agora nesse período remoto, eu consigo olhar para uma atividade e identificar, então, a dúvida desse estudante. Eu vou retomar esses conteúdos de um jeito novo, né? Por quê? Porque provavelmente a aula original não foi eficaz, né? Ela foi ineficaz. Se os problemas são diferentes, o segredo também é discutir o conteúdo de forma a proporcionar a construção de outros caminhos. Quem assistiu aí a formação de matemática na segunda-feira, né, a professora fala claramente, né, nessa questão da construção da aprendizagem, e uma construção baseada no diálogo, baseada em perguntas, em boas perguntas durante a aula. O ouvir é muito importante. Então, se você está fazendo a sua aula, convença o aluno a abrir o vídeo, se você estiver ao vivo com ele, né? Ou se não, que ele mande um vídeo com as dificuldades para você. Uma boa estratégia que nós temos observado
né, durante esse tempo, nós acompanhamos algumas ATPCs, acompanhamos conselho de classe, e nós vimos que algumas atividades de sucesso foram os trabalhos em grupos. Mas é possível fazer trabalho em grupo num momento desse, né, onde cada um está na sua casa? É possível sim, e os alunos, eles gostam de ver o colega. Então, essa proposta é bem interessante. Acho que eu passei 2 slides. Então, vamos lá. Quais as orientações para uma atividade de rotação em estações, né? Então, primeiro, em cada estação de aprendizagem, a gente vai ter uma missão a ser cumprida. As orientações serão dadas previamente, então é importante que elas sejam claras, que elas sejam objetivas e não sejam muito longas. E todos devem realizar a atividade e registrar o que foi pedido na missão. Ao sinal do professor, né, no momento que ele der o ok ou no tempo combinado, deverão mudar para a próxima estação. O tempo total vai ser definido pelo professor. Numa estação presencial, nós definimos mais ou menos 15 minutos por estação, um total de 45 minutos, né? Pensando em 3 estações. Agora, e nesse período remoto? Nesse período remoto, eu tenho que pensar nas possibilidades. Por quê? Porque eu tenho aluno que vai ter o celular em mãos para fazer no período da manhã, por exemplo, e eu vou ter alunos que não terá esse celular em mãos. Então, eu vou precisar deixar pelo menos um dia do período da manhã até o final da noite, porque muitas vezes ele aguarda os pais chegarem para usar o celular, né? A missão terá sucesso quando todos os alunos realizarem todas as atividades previstas. Para cada estação, os participantes deverão escrever um texto coletivo. Nesse caso, a gente pode usar o Google Classroom, né, na sua turma para o registro. Por que esse registro coletivo? Porque é nesse registro que ele vai apontar para você se ele teve dúvidas, se foi tudo bem, se ele conseguiu compreender o conteúdo, né? E você já tem ali um registro desse engajamento. É muito mais fácil cada aluno escrever um pedacinho e aí ter um texto coletivo do que você ficar esperando a atividade uma a uma. Então, olha, com um texto coletivo, um PowerPoint coletivo, uma planilha coletiva, você consegue coletar as atividades de uma turma sem precisar ficar com 30 registros separados. Em relação às estações de aprendizagem, o que podemos dizer e pensar nesse momento? Que essa estratégia de ensino híbrido, ela busca proporcionar momentos dinâmicos e experiências distintas no aprendizado de um tema específico. Então, a estação de aprendizagem, pelo fato de trabalhar com um tema, ela é muito boa para a interdisciplinaridade, né, uma metodologia bem legal. Então, ela propicia, né, um papel docente como um mediador do conhecimento e a conversa entre os alunos. Mas aí vocês me perguntam, né, e essa conversa nesse período remoto, como é que fica? Fica, né, a gente pode pensar que os alunos conversam por WhatsApp, que os alunos conversam na rede social, né, e aí eles podem também ter esse momento de conversa lá no Classroom, tá? Então, essa metodologia, ela proporciona isso para a gente. Quais as vantagens das estações de aprendizagem em sala de aula? Por que vale a pena investir em estações de aprendizagem? Porque ela garante estímulos diversos aos estudantes, ele poderá enxergar
o mesmo problema sob diversas perspectivas, ele terá mais autonomia na construção desse saber. A aula ainda pode fomentar a socialização entre grupos que costumam não conversar, né, entre si. Garante ao professor o papel de mentor no lugar de emissor de conteúdo. Por que de mentor? Porque ele pode também estar, né, no momento daquela estação, ali, observando, orientando, né, dando dica para os alunos para que ele possa desenvolver melhor a atividade. Além de tudo, é uma atividade prática, porque planejada uma vez, eu consigo aplicar em diversas turmas. E outra coisa, né, nós estamos aí num período de retomada de aulas e fica na nossa cabeça aquela dúvida, como é que eu vou fazer, né, eu vou ter que dar aula presencial, eu vou ter que dar aula online, como que eu vou fazer isso? Então, olha, você pode fazer uma estação presencial e 2 estações digitais. Então, aquele aluno que vem para a aula no presencial, todos os grupos passarão por você. E o bacana das estações de aprendizagem é que uma estação não depende da outra, elas são independentes. Então, isso é bom lembrar. Quando eu crio uma atividade para a estação, eu crio atividades independentes. Por quê? Porque um aluno pode começar na 1 e um outro grupo estar começando na 3. Então, elas não podem, né, ser dependentes uma da outra. Como que eu coloco essa metodologia em prática? Então, primeiro, eu penso no conteúdo que eu vou ensinar. Depois, né, eu vou pensar se eu vou introduzir um tema, se eu vou consolidar ou se eu vou usar a estação para encerrar esse assunto, né? Então, preciso pensar. O planejamento é a chave de uma boa atividade. O primeiro passo, então, planejando, definir as missões para cada estação. Cada estação vai ter quanto? 1, 2, 3 missões? Né? Depende daquilo que o professor está buscando. O número que serão criadas, o tema. Então, qual é o tema? Então, as nossas estações, todas elas vão se relacionar ao tema com atividades independentes. E como é que eu vou tratar o assunto? Bom pensar que na estação de aprendizagem, uma atividade digital é sempre importante. No nosso caso, nós teremos praticamente 2 ou 3 atividades digitais. Então, como é que eu vou tratar? De repente, eu posso fazer numa o registro no Word, a outra um registro no Padlet, uma outra eu posso pedir a elaboração de um PowerPoint. Então, veja, são 3 ferramentas que dentro do Classroom eles conseguem trabalhar, né? Eles não precisam baixar nada e podem fazer online. E isso que é interessante. A forma de aprendizagem, ela vai ser por meio de uma reflexão em grupo, de exercícios ou de mentoria. Depende daquilo que você planejar. É lógico que na parte presencial, a reflexão em grupo funciona bem. Já nos exercícios digitais, né, eu posso usar atividades ou até uma mentoria se eu estiver, por exemplo, numa sala do Google Sala de Aula, posso estar fazendo uma mentoria ali com a equipe que tiver naquele momento, naquela estação. O tempo de aula é importante, né? A gente precisa considerar pelo menos um momento individual e outro em grupo, usando algumas tecnologias. No dia da aula, a gente precisa estar com tudo organizadinho.
organizado os espaços virtuais, os grupos, explicando antecipadamente a estratégia, como é que eu vou fazer, o que eu espero dos alunos, como eles devem fazer para percorrer as estações, né? Orientar os alunos para que percorram todas as estações. Então, olha, por exemplo, eu dividi a classe em 3 grupos. O grupo 1 na estação 1, o grupo 2 na estação 2 e o grupo 3 na estação 3. Terminado aquele período, o grupo 3, então eu preciso falar para ele, olha, quem é do grupo 3 agora vai para a estação 1. Quem é do grupo 2 vai para 3, quem é do 1 vai para 2. E assim fazer, né, essa rotação mesmo. Pense em um tempo que atenda a todos. Ah, vou deixar 1, vou deixar 2 dias. Aí depende da sua realidade, professor. Lembre que eles precisam concluir a missão. Então, olha, gente, né, tem uma atividade lá que eu vou acompanhar que vocês estão concluindo, né? Então, isso é importante. Finalizado o período, é preciso mudar de espaço com atenção. Então, fala para eles, olha, você fez a primeira atividade, né? Vamos imaginar no Padlet. A segunda atividade você pode fazer, se você for um professor de matemática, no GeoGebra, e uma terceira atividade no Google Classroom. Então, olha, gente, presta atenção, são 3 links diferentes, cada um vai te levar para uma ferramenta, e aí a aula fica, então, diversificada. Depois da aula é preciso monitorar, né? A gente precisa avaliar o trabalho sempre, qualquer trabalho. Então, os alunos participaram da atividade, eles sabem dizer se eles conseguiram aprender sozinho ou com os amigos? Acharam divertida a atividade? Porque é importante que eles gostem. Todo mundo faz melhor aquilo que gosta, né? Aquilo que é interessante. Ou eles ficaram confusos? Por quê? Porque se a atividade gerou confusão, ela precisa ser revista, né? É sinal que ela não funcionou tão bem. Inclua todas as impressões e teste novamente a metodologia em outra oportunidade. Por quê? Porque a gente aprende fazendo e a gente melhora fazendo também. E os alunos, conforme eles vão tendo contato com o trabalho, eles também vão fluindo melhor. Nos momentos de avaliação da participação, tente fazer uma comparação para constatar se o método ajudou na compreensão do assunto tratado e se o envolvimento dos alunos foi melhor. Porque é isso que nós estamos buscando, né? As duas coisas, a compreensão e o engajamento. Então, precisa avaliar para isso, tá? E como mão na massa, a gente vai deixar aqui a proposta para vocês, né? Tem aqui alguns itens para ajudá-los na preparação de uma estação. E se você fez a estação, testou, utilizou, compartilhe conosco. Nós ficaremos muito contentes em saber que você está aproveitando esse espaço de formação e testando essa metodologia. Porque a gente só pode dizer se ela é boa ou ruim depois que a gente faz, não é mesmo? Então, para finalizar, eu deixo aqui para vocês, né, o que eu levo e o que eu deixo desse momento de formação. Então, você já usou essa estratégia em aula presencial? Como que ela foi recebida pelos alunos? Porque, de repente, você já usa isso há muito tempo, né? Ou, na segunda questão, você já fez algo parecido nas suas aulas remotas? Nós gostaríamos de saber como foi a sua experiência. Eu espero ter contribuído com vocês um pouquinho, ter ajudado nessa reflexão sobre as estações de aprendizagem. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para nós, que estaremos à disposição para esclarecer. Ah, e tem mais, viu? Na próxima TPC, nós faremos estação de aprendizagem na prática. Então, não falte e venha aí participar com a gente. Um abraço, bom dia a todos.